Pela graça de Cristo, estamos aqui para o estudo de mais uma lição, que o Espírito Santo possa nos conduzir para entendermos a sua palavra. A lição dessa semana vem nos falando sobre testemunhando perante o Rei. Nós temos aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo dando um testemunho pessoal da sua vida transformada, pelo encontro com Jesus, sua vida transformada pelo Evangelho, e agora perante o rei Agripa, E Paulo ele levava a sério a sua missão. Vamos ver o que ele disse no texto de Atos 26 e 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo levando a sério a sua missão, Essa missão de levar o nome de Jesus aonde quer que fosse. E nessa jornada ele teve a oportunidade, de dar testemunho de Cristo, do Evangelho, da verdade, a grandes homens, homens influentes, tanto para os homens mais importantes do seu tempo, da sua época, como para os homens mais desconhecidos, grandes e pequenos. E isso aqui Paulo estava testemunhando perante o rei, Não importa para quem fosse. Paulo sempre estava disposto a pregar o nome de Cristo, a pregar o Evangelho, E o apóstolo Paulo não se envergonhava de pregar esse Evangelho, como muitas vezes ele disse, como deixou relatado na Bíblia Sagrada, E diz assim o Espírito de Profecia: a coroa de Cristo deve ser erguida acima do diadema dos potentados terrestres. Então nós vemos aqui que, assim como Paulo, nós também devemos sentir a nossa responsabilidade de mostrar a Cristo a sua verdade, acima dos homens, acima de qualquer governo terrestre. Cristo deve estar em primazia em relação aos governos terrestres, em relação a qualquer tipo de filosofia, Porque a verdade do Evangelho é uma verdade realmente que pode salvar e que pode transformar vidas. E esse é o nosso dever, Erguer a Cristo acima de qualquer situação humana, de qualquer governo humano, Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, como diz o apóstolo Pedro. E assim Paulo fazia também, Erguia a verdade de Cristo, o Evangelho, acima de qualquer coisa desse mundo. O primeiro tópico nos vem falando sobre o resultado de rejeitar a luz, Qual é o resultado de rejeitarmos a luz de Deus, a luz divina? A letra A. À medida que Félix colocava o prazer mundano, a ganância e a política ambiciosa à frente da luz trazida por Paulo, o que ocorreu na vida dele? Atos 24, 26 e 27. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pôncio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso, Então aqui esse tópico nos mostra a situação em que Félix caiu, Uma vez que ele teve toda a oportunidade de ouvir o Evangelho, ouviu as verdades da palavra de Deus, Mas ele rejeitou os apelos do Espírito Santo. O seu coração, ele não deixou que o Espírito Santo tocasse o seu coração por meio das palavras de Paulo. Ele até balançou, Acreditou nas palavras de Paulo, inclusive sobre a palavra, sobre o juízo de Deus, Mas o governador rejeitou a verdade, com medo de perder a influência, de perder o cargo que ele estava ali exercendo, Com medo de perder os privilégios, endureceu o coração e, como consequência, ele perdeu a oportunidade de salvação, E nós vemos aqui os atos que ele praticava, Querendo receber suborno de Paulo para que pudesse libertar o apóstolo, E como Paulo não o fez, deixou o apóstolo então preso por mais alguns anos, Então esse era o caráter de Félix, Um homem corrupto, um homem que deixava os prazeres do mundo dominar a sua vida, A ganância, o amor à política,
e estava à frente da sua consciência, e por isso ele sofreu duras consequências devido aos seus atos de injustiça, tanto para com o apóstolo como para os demais cidadãos daquela região, né? Félix insinuou que Paulo poderia garantir a própria liberdade pelo pagamento de grande soma de dinheiro. O apóstolo, entretanto, era de natureza nobre demais para conquistar a liberdade por meio de suborno. Como não era culpado de nenhum crime, não se rebaixaria a cometer um erro para ser libertado. Numa disputa entre os gregos e judeus ocorrida em Cesareia, Félix, cujo rancor contra os judeus aumentava cada dia, deu agora liberdade aos soldados para saquear a casa dos ricos. Esses atos ousados de injustiça e crueldade não passaram despercebidos. Os judeus indiciaram formalmente a Félix e ele foi convocado a Roma para responder às acusações. O governador, convocado a Roma para responder às acusações, sabia muito bem que a própria conduta de extorsão e opressão havia dado abundantes motivos aos judeus para o acusarem, mas ainda esperava resolver o problema. Assim, embora nutrisse um respeito sincero por Paulo, decidiu satisfazer a maldade deles, mantendo-o preso. Mas todos os esforços foram inúteis. Embora tenha escapado do banimento ou da morte, foi removido do cargo e privado da maior parte da fortuna que adquiriu por meios ilícitos. Drusila, a parceira de culpa, pereceu mais tarde ao lado do único filho na erupção do Monte Vesúvio. Enfim, os dias de Félix terminaram em desgraça e obscuridade. Então nós vemos aqui os resultados de rejeitar a luz da palavra de Deus, né? Félix poderia ter uma nova chance de vida, poderia ter um novo rumo de vida a partir de aceitar o evangelho a qual Paulo estava trazendo ali, né? Mas ele rejeitou a palavra de Deus e continuou nos seus atos de injustiça, né? Nos seus atos de improbidade. E então Paulo também sofreu ali nas mãos de Félix, né? Ficou preso durante mais 2 anos porque Félix queria agradar as pessoas ao seu lado, né? No sentido político, né? E então ele foi acusado ali de corrupção, de injustiças e foi trocado por outro governador, né? Agora era Festo, que foi para o seu lugar, né? E dessa forma, cometendo atos de injustiça, Félix acabou perdendo seu cargo de governador, né? E mais ainda, rejeitou a luz da palavra de Deus, né? Rejeitou a luz divina e perdeu a sua oportunidade de salvação. O segundo tópico nos fala sobre segurança por meios inesperados. A letra A. Explique a política de Festo, o sucessor de Félix, Atos 25, 1-6. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo, como favor contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse dentre vós, têm poder, desçam comigo. E se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Então nós vemos aqui, ao chegar em Cesareia, Festo, o novo governador ali da região, né, recebeu o sumo sacerdote, foi a Jerusalém, né, e ali recebeu o sumo sacerdote, os principais judeus, os líderes judeus, né? E esses líderes não perderam tempo em começar as acusações a Paulo, né? E pediram a Festo que levassem Paulo de volta a Jerusalém, para que seu julgamento fosse realizado ali em Jerusalém, né? No entanto, a verdade era que os judeus, eles haviam feito esse pedido, mas não era um pedido de boa fé, né? Mas era um pedido que existia artimanhas, né? Pois eles planejavam matar a Paulo no caminho, né? Mas nós vemos aqui a graça de Deus agindo por meios inesperados, né?
era o desejo de Festo dar um julgamento justo ao apóstolo Paulo, né? Conforme as leis do Império Romano. E ele disse então aos líderes judeus, né? Se nesse homem houver algum crime, venham a Cesareia e ali o acusem, né? E os líderes então judeus desceram a Cesareia e queriam então praticar, né, os seus atos ali, né? E Festo então, convocando o tribunal, chamou a Paulo para uma nova audiência. Festo manteve firmemente o propósito de dar a Paulo um julgamento justo em Cesareia. A providência divina controlou a decisão de Festo para que a vida do apóstolo fosse prolongada. A letra B, como a audiência transcorreu e qual foi o resultado? Porque era mais seguro para Paulo ir até César do que até Jerusalém? Atos 25, 7 a 12 e 2 Timóteo 3 e 12. E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra as leis dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César irás. 2 Timóteo 3 e 12. 3 e 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Então nós vemos aqui que logo que Paulo chegou ao tribunal, os seus acusadores o rodearam, né? E insistiram em muitas e graves acusações, e todas essas acusações não podiam provar, né? E de sua parte nós vemos aqui Paulo se defendendo, né? Olha, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador César, né? E nesse momento o governador, que havia agido de maneira política, né? Agora nesse momento aqui estava agindo de maneira política, né? Ele visitou os líderes judeus e agora estava fazendo apenas uso das suas funções, né? Sentindo-se prestigiado naquele momento, né? Da sua conduta política e querendo assegurar-se ali a sua posição, ele abriu assim, vamos dizer assim, estava aberto aos judeus, né? Queria então também queria a glória dos judeus, né? Por isso ele de certa forma agiu também de forma política, né? Menos política do que Félix, mas também agiu de forma política, né? Mas mesmo assim Paulo, percebendo a situação, embora Festo não soubesse das reais intenções dos judeus, né? Mas então Paulo, percebendo a situação, percebendo o que poderia acontecer, disse a ele: olha, nada fiz de errado. E se tenho que morrer, que morra por algo que seja justo, né? Mas se não cometi nada, se não cometi nem algum crime, não me entregue a eles, né? Então nós vemos aqui a consciência limpa de Paulo perante esse julgamento, né? Paulo se defendia das acusações, pois sabia realmente que nada havia feito, né? E Paulo entendeu ali que seria melhor ir para César, né? Apelar ao imperador do que voltar a Jerusalém, pois ele sabia que os judeus, né, não lhe dariam um julgamento correto, um julgamento justo, e logo o matariam, né? Ele pressentia, sabia das tramas dos judeus, né? Então, da mesma forma que ocorreu com o apóstolo Paulo, todos aqueles que creem na palavra de Deus, todos aqueles que vivem o evangelho, que querem viver a verdade, um dia também padecerão perseguições, né? Um dia também sofrerão, serão perseguidos por amor ao evangelho, né? Serão entregues aos seus acusadores, né? E as acusações virão de pessoas ao seu lado, né? Mas que são pessoas que não
realmente que não seguem a palavra de Deus, estão ao seu lado, mas dizem ser seus amigos, né? E dizem também estar servindo ao mesmo Deus, mas não seguem a palavra de Deus, né? Mas nós não devemos desistir, por mais que seja difícil o caminho, né? Mas devemos nos colocar nas mãos de Deus para que a sua vontade prevaleça, né? Festo nada sabia sobre as acusações dos judeus para assassinar a Paulo e ficou surpreso com o apelo que o prisioneiro fez a César. Assim, as palavras do apóstolo interromperam os procedimentos do tribunal. Por causa do ódio nascido da intolerância e da justiça própria, um servo de Deus foi obrigado a buscar proteção com os pagãos. Atualmente, o povo de Deus ainda não encontrou um ódio assim. Entre muitos dos professos seguidores de Cristo, existe o mesmo orgulho, formalismo e egoísmo, o mesmo espírito de opressão que ocupava um lugar tão importante na alma judaica. No futuro, aqueles que se alegam ser representantes de Cristo seguirão um caminho semelhante ao que os sacerdotes e príncipes adotaram no tratamento dado a Cristo e aos apóstolos. Na grande crise que breve virá, os fiéis servos de Deus encontrarão a mesma dureza de coração, a mesma determinação cruel, o mesmo ódio implacável. Todos que naquele dia mau quiserem servir destemidamente a Deus, de acordo com os ditames da consciência, precisarão de coragem, firmeza e conhecimento de Deus e da palavra, pois os que são leais a Deus serão perseguidos. Os motivos serão questionados, mal interpretados os melhores esforços, e o nome deles será considerado mau. Satanás trabalhará com todo o poder enganador para influenciar o coração e confundir o entendimento a fim de fazer com que o mal se pareça com o bem e o bem com o mal. Quanto mais forte e pura for a fé do povo de Deus e mais firme a sua determinação de obedecê-lo, mais fervorosamente Satanás se esforçará para despertar contra eles a ira dos que, embora aleguem ser justos, pisam a pés a lei de Deus. Exigirá a mais firme confiança e o mais heróico propósito manter firme a fé que uma vez foi entregue aos santos. O terceiro tópico nos fala sobre um encontro divino. Na providência divina, quem mais devia se encontrar com o apóstolo Paulo? A letra A. Então nós vemos aqui que Deus ele age nas situações, né? Para que os seus servos tenham a oportunidade de testemunhar, né? A oportunidade de também pregar o evangelho em meio a situações diversas. E Paulo logo seria levado a César, né? Mas Deus permitiu que a viagem de Paulo fosse atrasada, né? Porque para que Paulo pudesse também testemunhar então agora do evangelho, pregar o evangelho perante o rei Agripa e sua esposa. E então o governador Félix ele explicou a situação ao rei Agripa, que estava passando ali pelaquela cidade, a situação de Paulo, como ele estava sendo acusado pelos judeus, né? E foi um encontro planejado por Deus, né? Para que aqueles homens pudessem ter, vamos dizer assim, mais uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados, né? Aqueles homens importantes, né? Do ponto de vista humano, pudessem ter a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho, se arrepender dos seus pecados e ter mais uma chance de salvação, né? Por isso Deus, na sua providência, permitiu esse encontro entre Paulo e o rei Agripa e a sua corte, né? Paulo apelou a César e Festo não pôde fazer nada além de enviá-lo a Roma. No entanto, algum tempo se passou antes que se encontrasse um navio adequado. Isso deu a Paulo a oportunidade de se apresentar, as razões da sua fé aos principais homens de Cesareia, assim como ao rei Agripa II, o último da linhagem dos Herodes, né? Então nós vemos aí como Deus age nas situações, permitindo que seu evangelho seja levado a todos os homens. A letra B. Descreva a cena e o encontro de apresentação entre Paulo e Agripa no tribunal e como o céu viu isso. Atos 25, 23 a 27. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório
com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante o rei, perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa para escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então nós vemos aqui a cena onde Paulo foi levado perante o rei Agripa, né? E vamos ver como o céu via isso. Em honra aos visitantes, Festo procurou fazer dessa ocasião um evento de exibição imponente. As ricas vestes do procurador e dos convidados, a espada dos soldados e a armadura reluzente dos comandantes concediam brilho à cena. Ainda algemado, Paulo se apresentou diante do grupo reunido. Exibiu-se ali um grande contraste. Agripa e Berenice possuíam poder e posição, e por isso eram favorecidos pelo mundo. Contudo, faltavam-lhes os traços de caráter que Deus aprova. Eram transgressores de sua lei, corruptos de coração e vida. O céu abominava o procedimento deles. O idoso prisioneiro, acorrentado ao soldado da guarda, nada tinha na aparência que despertasse a homenagem do mundo. Ainda assim, todo o céu estava interessado naquele homem, aparentemente sem amigos, riqueza ou posição, mantido prisioneiro por causa da fé no Filho de Deus. Anjos o assistiam. Se a glória de um daqueles brilhantes mensageiros fosse revelada, a pompa e o orgulho da realeza teriam desaparecido. O rei e os nobres teriam sido jogados ao chão, assim como aconteceu com os guardas romanos no sepulcro de Cristo. Todo o céu estava interessado naquele homem, agora mantido preso pela fé no Filho de Deus. Diz o amado João: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece a Cristo, nem conhecerá aqueles que o representam. São filhos de Deus, filhos da família real. Mesmo assim, o mundo não percebe as grandes afirmações que fazem. Podem despertar curiosidade, mas não são apreciados ou compreendidos. Consideram-nos desinteressantes, cuja presença não é bem-vinda. Então nós vemos aqui que muitas vezes, aqueles por quem não se dá nada do ponto de vista humano são os mais queridos diante de Deus, São os mais queridos porque esses se entregaram verdadeiramente à vontade de Deus, como o apóstolo Paulo, Mesmo do ponto de vista humano, o rei Agripa sendo adorado, admirado pelos homens, e Paulo sendo rejeitado, mas diante do céu, Deus faz a justa distinção, o justo juízo. Diante de Deus, Paulo era mais querido porque vivia uma vida piamente para agradar ao Senhor. E em contraste com aqueles que são amados por Deus, nós vemos aqui então esses homens que viviam uma vida dissoluta no pecado, mesmo tendo uma posição diante dos homens, mas tinham uma vida desaprovada diante de Deus. Essa era a condição ali do rei Agripa, da sua esposa e daquela corte. Então nós vemos aqui o contraste de uma vida aprovada por Deus e uma vida desaprovada pelo Senhor. O quarto tópico nos vem falando sobre pecadores arrependidos. Pecadores arrependidos dão testemunho. A letra A. O que podemos aprender do modo como Paulo iniciou o próprio testemunho? Atos 26, de 1 a 8. Então aqui Paulo, novamente, ele tem a oportunidade de dar o seu testemunho pessoal, agora perante o rei Agripa,
o rei Agripa II, e demonstrar, né, sobre a sua conversão, a sua mudança de vida, né? Ele que era perseguidor dos cristãos no passado, agora era um homem perseguido, pois defendia o Evangelho de Cristo, né? Então aqui, nessa questão, Paulo ele saudou o rei Agripa, mostrando a ele que estava feliz em se defender ali perante o rei, né? Dizendo ao rei que ele tinha um bom conhecimento das leis judaicas e explicou, né, ao rei que ele ainda cria na mesma promessa que ele aprendeu desde a sua infância, né? Que ele tinha a mesma esperança que os outros judeus, especialmente os fariseus, pelo qual ele havia estudado, havia sido ensinado, né? Que era a linhagem que ele seguia, né? Ali dos judeus. E Paulo destacou ali verdades, né? Do Evangelho perante o rei, verdades fundamentais, né? E uma dessas verdades fundamentais, a que ele pregava, foi sobre a doutrina da ressurreição, né? Pela qual ele era perseguido, né? Então ele falou sobre a doutrina da ressurreição, mostrando aquele rei que a vida e a morte de Cristo, né, e a ressurreição de Cristo eram fundamentais para que se cumprisse o plano de Deus em relação à salvação do ser humano, né? E Paulo mostrou que entendia a posição dos judeus também, né? Porque ele mesmo, tempos atrás, havia perseguido os cristãos por causa dessas verdades do Evangelho também, né? E Paulo aqui perante o rei, perante os seus inimigos, nos dá uma grande lição, né? Demonstrou um caráter transformado por Jesus, um caráter diferente, né? Mostrou um verdadeiro caráter, um caráter em que ele não atacava seus inimigos, mas de forma gentil ele explanava então ali, demonstrando ao rei a defesa da sua inocência, né? Então Paulo, perante o rei, estava demonstrando ter um caráter diferente, né? Um caráter transformado, dando um testemunho verdadeiro do Evangelho, né? O cristianismo fará do homem um cavalheiro. Cristo era cortês, mesmo para com os inimigos, e seus verdadeiros seguidores manifestarão o mesmo espírito. Vejam Paulo perante os magistrados. O discurso que apresentou a Agripa é um exemplo de verdadeira cortesia e de eloquência persuasiva. O Evangelho não incentiva a gentileza formal praticada no mundo, mas a cortesia que brota da verdadeira bondade de coração. A letra B. Como a humildade de coração irradiava do apóstolo Paulo. Então nós temos aqui Paulo nessa questão que tem a resposta no livro de Atos, capítulo 26, 9 a 11. Ele explica, né, ao rei o que ele fez, né, contra os cristãos. Ele disse assim: olha, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui, né? Então nós temos aqui o apóstolo Paulo demonstrando a sua real conversão, né? Mostrando ao rei o seu arrependimento por ter cometido atos de violência, de assassinato contra o povo de Deus, né? Contra os cristãos. De forma humilde e sincera, então, ele mostra ao rei a sua conduta culposa, né? Em relação à vontade de Deus e a forma que ele havia tratado os seguidores de Cristo no passado, né? Ele não procurou esconder a sua conduta de culpa por perseguir os cristãos no passado, mas demonstrou um verdadeiro arrependimento, né, e humildade, revelando um espírito de verdadeira confissão perante os seus erros, né? Então ele estava dando testemunho ali, também demonstrando seus erros.
em relação à perseguição que ele havia cometido contra o povo de Deus, né? Até condutas de assassinato e violência, né? Os exemplos de verdadeiro arrependimento e humilhação na palavra de Deus revelam um espírito de confissão que não apresenta desculpa para o pecado ou tentativa de justificar a si mesmo. Paulo não procura se proteger, mas pinta o próprio pecado na mais escura tonalidade, sem tentar diminuir a própria culpa. Ele não hesita em declarar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então essa foi a conduta de Paulo ali dando testemunho, né? E a letra C. Como Paulo relatou a própria experiência e que dever a ele confiado também repousa sobre nós, agora, nos dias que antecedem a volta de Jesus, Atos 26, 12 a 18. Então Paulo aqui, nessa questão, ele explica ao rei, conta ao rei Agripa sobre o seu encontro com Jesus, né? No caminho ali a Damasco, quando ele ia perseguir os cristãos. Ele fala ao rei, mostra ao rei como Cristo o havia chamado, né? Como ele passou de perseguidor agora para ser perseguido. Ele conta ao rei o seu chamado pessoal, onde Cristo, né, de uma forma especial, o conduziu para um chamado para a sua obra, agora pregar o evangelho de uma forma especial para os gentios, né? A pregação do evangelho, a proclamação do evangelho, a salvação por meio da fé em Cristo, àqueles povos que precisavam ouvir a palavra de Deus. Então Paulo dá esse testemunho mostrando que o próprio Cristo apareceu a ele, incumbindo-o, né? Dando a ele essa responsabilidade, né? E a nós também, nesses últimos dias, é dada essa responsabilidade de levar a palavra de Deus às pessoas que precisam de salvação, né? Precisamos levar essa mensagem, né? Para abrir os olhos das pessoas que estão em trevas, convertendo-os à luz, né? Trazendo essas pessoas do poder de Satanás para o poder de Deus, né? A fim de que possam receber a remissão dos seus pecados e assim serem santificados pela fé em Cristo, né? Esse foi o trabalho de Paulo no passado e esse trabalho também é confiado a nós que vivemos nesses últimos dias, né? Levar o reino de Cristo, levar o reino de Deus às pessoas que estão vivendo em trevas, né? O reino de Cristo não virá até que as boas novas da sua graça sejam levadas a toda a terra. Portanto, à medida que nos entregamos a Deus e conquistamos outras almas para Ele, apressamos a vinda do seu reino. Somente aqueles que se dedicam ao seu serviço, dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim, para lhes abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados perante mim. Somente esses é que afirmam com sinceridade em oração: venha o teu reino. O quinto tópico nos fala: concede-se uma inestimável oportunidade. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo sendo dirigido pelo Espírito Santo para que pudesse tocar outros corações, né? E nessa oportunidade de homens importantes, né? Daquela nação ali romana e também da nação judaica. A letra A. Explique o que Paulo explicou como sendo um fardo ao próprio coração. Atos 26, 19 a 23, né? Paulo explica ao rei Agripa, fala ao rei Agripa que ele não foi desobediente ao chamado de Cristo, né? Ao encargo que Cristo deu a ele. Ele diz que procurou ser fiel, né, em todas as coisas, procurou ser fiel a essa responsabilidade que a ele foi incumbida, que a ele foi confiada, né? E tendo anunciado a verdade do Evangelho ali,
em Damasco, em Jerusalém e por toda a Judéia. Então Paulo ele reconhecia a sua responsabilidade diante de Deus de dar testemunho de Cristo, né? Tanto a pequenos como a grandes, diante de homens grandes e pequenos, né? Como estava acontecendo naquele momento ali, agora que ele pregava, estava dando testemunho perante o rei, né? E o governador, né? Então pregava o evangelho, mostrando a Cristo como o Salvador, né? Mostrando a salvação em Cristo por meio da sua morte e ressurreição também dentre os mortos, né? Então Paulo teve uma inestimável oportunidade agora de falar aquele coração, né? O coração do rei. E a letra B. Como Festo revelou falta de discernimento espiritual. Então Paulo estava falando com toda a convicção, estava falando com ousadia perante o rei, e de repente o governador Festo interrompeu a Paulo, né, a defesa de Paulo, dizendo que ele estava louco, né, que por muito estudar estava delirando, né. Mas Paulo disse: não estou delirando, né, apenas falo a verdade com ousadia diante do rei, né. E ele disse: eu falo diante do rei porque ele conhece sobre esses fatos, né. Falou que o rei tinha o conhecimento daquelas verdades ali, né? E Festo, ele sabia que as palavras de Paulo eram verdades, né? Eram verdadeiras, sabia que Paulo era inocente. E Festo, ele só não tomou uma decisão ao lado de Paulo, favorável a Paulo, por questões políticas, né? Por questões de poder, né? Isso nos mostra que o ser humano é capaz, né? O que o ser humano é capaz de fazer por questões de poder, né? Por causa do poder, né? É capaz de deixar a verdade de lado por causa do poder, né? Por causa da sua ambição de estar em proeminência, né? E a letra C, explique como o Espírito Santo atraía Agripa de forma poderosa e de que modo trágico o que levou o rei a finalmente resistir a essa atração. Atos 26, 27 a 32. Né? Nós temos aqui, nessa leitura, as reações do rei Agripa II, né? Diante do testemunho de Paulo. Né? Paulo ousadamente demonstrou ao rei, falou ao rei, mostrando ao rei como era a sua vida no passado, né? Como era a sua vida antes de ter um encontro com Jesus e como passou a ser a sua vida após ter esse encontro com Jesus, né? Como se tornou a sua vida após se entregar a Cristo e reconhecer a Cristo como seu Salvador, né? Então a resposta do rei Agripa a Paulo foi, né? Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão, né? Então mostra aqui que a Agripa, ele viu no testemunho de Paulo algo diferente, né? Ele viu no testemunho de Paulo evidências de que Cristo realmente era o Messias. Ele viu no testemunho de Paulo de que Cristo era o Messias e que Paulo era inocente, né? Então Agripa, ele percebeu realmente que Paulo ele tinha um compromisso em falar a verdade, né? Em pregar o Evangelho. Ele percebeu que Paulo realmente era inocente, percebeu que Jesus realmente, verdadeiramente era o Messias, né? A ponto que ele disse até ao governador Félix: esse homem nada fez, não é digno de morte, né? Mas como ele apelou para César, então ele deve ser julgado por César, né? Então o rei Agripa aqui, ele sentiu naquela pregação de Paulo ali, naquele testemunho de Paulo, ele sentiu o toque do Espírito Santo ao seu coração, à sua consciência, né? Mas ele rejeitou aos apelos do Espírito Santo naquele momento, né? Então ele não abriu a porta da sua mente, do seu coração, da sua consciência para atender aos reclames divinos, né? A vaidade, o orgulho, né, do seu coração, o orgulho da sua posição perante os homens naquele momento, o fez resistir à voz do Espírito Santo, né, calando então a oportunidade de salvação da sua vida, né? Será que essas palavras fizeram a mente de Agripa voltar à história passada da própria família?
e aos esforços infrutíferos de seus ancestrais contra aquele a quem Paulo pregava? Será que pensou no bisavô Herodes e no massacre das crianças inocentes em Belém? Teria pensado no tio-avô Antipas e no assassinato de João Batista? Teria lembrado do próprio pai Agripa I e do martírio do apóstolo Tiago? Será que viu nos desastres que rapidamente se abateram sobre esses reis uma prova do desagrado de Deus em consequência dos crimes cometidos contra os servos dele? Teriam a pompa e a exibição daquele dia feito Agripa se lembrar da época em que o próprio pai, um monarca mais poderoso que ele, estava na mesma cidade, vestido com mantos brilhantes, enquanto o povo gritava que era um Deus? Teria esquecido de como a vingança rápida e terrível se abateu sobre o vaidoso rei, antes mesmo dos gritos de admiração terem cessado? Alguma coisa de tudo isso passou pela memória de Agripa, mas a própria vaidade foi lisonjeada pela brilhante cena e o orgulho e a presunção baniram os mais nobres pensamentos. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, para que possamos entender a sua palavra através dessas lições.